Bom, e agora a gente vai falar sobre a questão dos bancos, agências bancárias. Por exemplo, aqui em Criciúma, no centro, se a gente fazer uma voltinha rápida, não vai ser difícil a gente ver filas nas agências bancárias, principalmente agora, época de pagamento, muita gente vai receber, vai fazer pagamentos ou outros serviços. Esse é um dos pontos que tem gerado muitos questionamentos, né, a relação das filas, atendimentos, horário de atendimento das agências. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com a presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Criciúma e região, a Dirceia Locatelli, que responde então por 10 cidades para falar essa questão dos horários, né, e também dos atendimentos, o que pode ser feito para evitar essas filas, porque vários serviços poderiam ser feitos de maneira online, por aplicativo. Dirceia, primeiro eu agradeço por conversar conosco, né, eu começo perguntando sobre a questão dos horários. Atualmente, todas as agências estão atendendo com horário reduzido, como que se dá essa organização no geral? Não, todos os bancos, todas as agências, elas estão atendendo 5 horas, como sempre foi. O que acontece é que tem alguns bancos que estão abrindo num horário e fechando no outro. Exemplo, a Caixa, ela abre às 8 horas e fecha às 13. Das 8 às 9, atendimento preferencial. O Bradesco atende das 9 às 14, sendo das 9 até às 10, atendimento preferencial. E Santander, Itaú, Banrisul e Banco do Brasil atende das 9 horas às 15 horas. Então, se for fazer uma continha rápida, todos os bancos estão atendendo 5 horas. Só que um começa mais cedo e fecha mais cedo, outro começa mais tarde e fecha mais tarde, mas é esses os horários do banco. Dirceia, muita gente, a gente recebe relatos e reclamações também a respeito das filas e dos atendimentos. Muita gente fala assim, nessa época de pandemia principalmente, um problema que seria resolvido seria aumentar o espaço de tempo de atendimento dos bancos, por exemplo, né? Atender por mais tempo para realmente o pessoal ter mais opção de horários para poder fazer os serviços. Essa seria uma opção? Qual é a visão do Sindicato dos Bancários nesse sentido para evitar aglomeração? A gente já teve uma experiência aqui em Criciúma, quando existia o Bamerindos, de estender o horário de atendimento até as 5 horas. E isso durou bem pouco tempo, porque depois das 15 horas, ninguém ia no banco. Então, ao nosso ver, isso não resolve. Outro exemplo é as lotéricas. As lotéricas atendem em horário comercial. E tu vai nas lotéricas, tem fila sempre. Então, para o nosso entendimento, não é estendendo o horário que vai diminuir a fila. O que a gente acha que ocasiona a fila também é assim, no horário de abertura das agências, o pessoal vai sempre antes de abrir. Se o banco abre às 9, 8 horas, o pessoal vai tudo naquele horário. Então, naquele horário assim, de 2 horas de abertura dos bancos, a maioria é nesse horário que tu vê as longas filas. Porque se tu for assim, der uma passada na agência depois do meio-dia, tu já vai observar que as filas são bem menos. Então, o pessoal tem que não ir todo mundo no mesmo horário para o banco antes de abrir, porque parece que todo mundo quer ser o primeiro a ser atendido no banco. Então, isso está ocasionando fila. Tirando a Caixa, que é um banco público que faz atendimento social, que sempre tem fila, os outros bancos, basicamente, é isso. Dirceia, aqui o sindicato responde por todos os bancos aqui de Criciúma e região, tanto estatais quanto privados também? Isso, todos os bancos e também as financeiras a gente responde aqui em Criciúma, por todos os bancos, públicos e privados. E falando um pouco de maneira geral, por exemplo, quais são os serviços que o pessoal pode fazer pelo aplicativo, de maneira online, que já ajudaria a diminuir essas filas? Então, basicamente porque cada banco tem um aplicativo e os serviços são diferentes. Mas o que todos os bancos, todas as agências que pode fazer pelos aplicativos são pagamento, transferência, o Pix, que tudo quanto é banco tem também. É basicamente isso, transferência, pagamento. E outra coisa também, o que eu gostaria de alertar o pessoal, é que antes de se dirigir ao banco, que ligue para o banco, ver se realmente é necessário ir no banco. Porque é como tu diz mesmo, tem muitos serviços que podem ser feitos por aplicativo,
por telefone até, tem muita coisa que por telefone é resolvido. Então, que as pessoas, antes de ir no banco, vamos preservar a vida dos familiares, dos bancários, de não ter aglomero, de procurar ver realmente se há necessidade de se dirigir até uma agência bancária. E só uma observação disso aí, em relação a isso também, vários serviços podem ser feitos pela internet, pelo aplicativo. Vale ressaltar que aí tem que prestar atenção. Infelizmente, muita gente mal intencionada, né? Aplicando golpes. Então, sempre entre em contato você com o seu banco. Jamais clique em links e e-mails ou responda por telefone algum dado pessoal seu. Sempre ligue para a agência e assim fica muito mais seguro, né? Evitando esses golpes que infelizmente tem por aí. É bem isso mesmo. Tem que sempre ficar atenta. Até mesmo os golpes mais comuns que tem hoje é nos caixas eletrônicos. Então, nunca permitir que uma pessoa estranha auxilie num serviço, num caixa eletrônico. Porque pode clonar o cartão. Então, muito cuidado com isso. E as pessoas mais idosas, sempre procurar ajuda de um parente, de um neto, de alguém próximo. Exatamente. E mudando um pouquinho, né, ainda falando sobre essa questão, sobre o quadro de funcionários, que a gente sabe que isso, né, Dirceu, acaba influenciando no atendimento também. Desde o início da pandemia, diminuiu muito o quadro de funcionários, teve muitos afastamentos que diretamente acaba influenciando também na agilidade, né, do atendimento. Isso, nós estamos com muitos bancários trabalhando em home office, que isso era uma coisa que os bancos já há muito tempo desejavam isso, porque isso é uma economia para os bancos. Então, tem muita gente em home office e o que isso ocasiona? Aquelas pessoas que ficam na agência se sobrecarregam, infelizmente. Infelizmente, também tem muitos bancos se aproveitando disso e demitindo, porque os bancos é um ramo muito lucrativo. Em pandemia, fora da pandemia, os lucros do ano passado já foram divulgados, bilhões de lucro. Então, não justifica os bancos também estar demitindo. Infelizmente, isso está acontecendo na nossa região. Banco privado demitindo funcionário para economizar. Em época de pandemia, quando devia estar contribuindo com a sociedade, tem banco que está demitindo. E falando sobre essa questão que é um papel de todos, né, disso aí, é um fato triste que aconteceu aqui na nossa região. A gente sabe que a questão da pandemia veio para todo mundo, independente do setor também, e necessita da colaboração de todo mundo, funcionários, do cliente, né, de quem precisa do serviço também. Você estava falando que teve um caso de agressão a um funcionário de banco aqui na nossa região, né? Isso mesmo. A segunda-feira, a gente foi surpreendido com um telefonema de um funcionário da Caixa Econômica de Içara, que foi entregar as senhas na fila e veio um moço, se infiltrou no meio de duas pessoas sem máscara. O funcionário da Caixa pediu para ele colocar máscara, ele não colocou a máscara, agrediu ele fisicamente, deu uns murros nele, ele caiu, quebrou óculos, se machucou. Daí o rapaz se evadiu do local, a polícia está procurando através das câmeras esse moço, e o funcionário ficou muito abalado emocionalmente, foi fazer exame de corpo de delito. Então a gente está acompanhando esse funcionário de perto, porque a agressão não tem nem palavras, né? Não tem como uma pessoa um trabalhador que está ali se expondo, ser agredido por uma pessoa da fila. Foi muito desagradável isso. Nada justifica, né? Por mais que a fila esteja grande, todos estão ali trabalhando e é um momento que precisa de colaboração de todas as partes. Exatamente, é bem isso mesmo. Todo mundo tem que colaborar. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu lá, né? Dirceu, muito obrigada pelas informações. Então, a gente conversou aqui com a presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e região, falando sobre essa questão das filas, fazendo o alerta aí para serviços que podem ser feitos pelo aplicativo, pela internet. Então, só procurar a agência mesmo em extrema necessidade, evitar aglomeração. E se fizer algum serviço por aplicativo, prestar atenção aí para não cair em golpes. Mais do que nunca, é um momento que todos precisam colaborar.